Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Está escrito assim: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Está aqui uma palavra que eu quero trazer especialmente para as pessoas que estão enfrentando situações de crises existenciais. Há muitas pessoas inseridas em tremendas crises existenciais. Pessoas que estão à beira de uma depressão ou de um ataque. É triste, mas a gente conversa com as pessoas, nós percebemos muitas pessoas enfrentando essas crises existenciais. E é interessante porque quando você vai conversar com essas pessoas, você percebe que essas crises, elas têm surgido na fase adulta e normalmente em pessoas que não tiveram problemas na sua infância, na sua adolescência ou na sua juventude. Porque quando você percebe que a pessoa na infância ou na adolescência teve assim um trauma, uma tragédia que às vezes assolou a família, sofreu um abuso, uma violência, então essas pessoas são bastante propensas a enfrentar uma crise na fase adulta. Mas o que dizer de pessoas que tiveram uma infância boa, uma adolescência normal, uma juventude feliz e de repente na fase adulta às vezes começam a enfrentar essas crises? Pessoas com ataques de choro, ataques de nervo, se fechando, deixando de ter relacionamentos. Muitas dessas pessoas estão enfrentando essas crises por falta de uma coisa. E você vai saber a partir desse texto. É interessante que quando a gente olha para esse texto que fala sobre o batismo de Jesus, eu observo que muitas igrejas olham para esse texto e se põem a discutir o jeito certo de se batizar. Uns dizem que o batismo pode ser feito por aspersão, você derrama água na cabeça da pessoa. Outros dizem que tem que ser por imersão, senão não vale, tem que mergulhar. Uns até aceitam que tem que mergulhar, mas pode ser numa piscina. Aí tem outros que dizem que não, tem que ser em água corrente. Aí vamos lá procurar um rio para achar para poder batizar essas pessoas. E aí existe uma discussão muito grande. Tem igreja que não aceita o batismo da outra, enfim. Vira uma discussão em torno da forma do batismo, do jeito de ter o contato com a água. Tem outros que começam a discussão com base na idade. Um aceita batizar uma criança, outro não aceita. Um diz que tem que ser na adolescência, o outro na fase adulta. E aí fica aquela discussão em torno do jeito e da idade para se batizar. E em torno dessa discussão, muitas pessoas esquecem de prestar atenção numa parte desse texto que traz a resposta para muitas crises existenciais de muitas pessoas. Ou seja, a gente observa que há pessoas que se distraem nos detalhes e na mensagem principal eles deixam de dar atenção. Não são todos, mas muitos caem nesse erro. Por exemplo, a grande mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem do amor de Deus que providenciou a graça salvadora, resgatadora do pecador. Mas tem gente que fica debatendo vírgula na Bíblia. Tem gente que fica brigando por coisas que são detalhes e esquecem do principal. E aqui nesse texto, eu não vejo como principal o fato de que se Jesus desceu no Rio Jordão, ou no Rio Nilo, ou em qualquer outro rio, ou se nem foi rio, se foi uma bica d'água. O que eu vejo de mais importante aqui é o fato do Espírito Santo de Deus se materializar descendo sobre ele em forma de uma pomba. E a partir disso, uma voz do céu bradando, dizendo:
Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Olha a declaração do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, atribuindo ou afirmando a identidade daquele homem que estava frente a frente com João Batista. Deus dizendo: esse é o meu filho amado, ou seja, a identidade dele não é um grande profeta, não é um bom homem de Deus, não é esse ou aquele, mas ele é o Filho de Deus. E agora, eu quero dizer para você que tem um monte de gente que está sofrendo, triste, amargurada, angustiada. Sabe por quê? Não conhece a sua identidade em Deus. E quando as pessoas não têm ou não conhecem a sua identidade em Deus, elas vivem à cata de aprovação das pessoas em busca de identidades humanas. Você já percebeu que nós estamos cercados de pessoas que vivem em busca de aprovação das pessoas? A pessoa, às vezes, ela tem saúde, ela tem um lar, ela tem bons filhos, um bom marido, mas ela vive em busca de elogios na internet. Aí ela publica alguma coisa, uma foto ali no Facebook e fica na expectativa. Enquanto um monte de gente não curtir aquilo ali e deixar um comentário dizendo que é bom, a pessoa não consegue esboçar um sorriso. Ela passa um dia numa expectativa de que as pessoas a aprovem, que as pessoas a elogiem, que as pessoas digam para ela alguma coisa que seja boa para que então o dia dela seja bom. São pessoas que desconhecem ou não têm, porque aquele que não tem Jesus não tem essa identidade. É importante lembrar que essa identidade de filha e filho de Deus, ela nos é dada a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas. É isso que está escrito lá no Evangelho segundo escreveu João, já no capítulo 1, que diz a palavra que veio para o que era seu, mas o seu não receberam. E aí aqueles que o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebe Jesus na sua vida, você é feito filho de Deus. E essa é a tua identidade. Uma identidade que nós precisamos assumir para nós e descartar toda a neura e toda a expectativa e necessidade de aprovação humana. As pessoas que vivem nessa neura, vivem nessa neurose, em busca de um elogio, em busca de alguém que realmente venha dizer para ela quem ela é, que ela é boa, que ela é isso, que ela é aquilo, são pessoas que desconhecem a identidade que Deus tem para nós. Quando nós recebemos essa identidade de filha, de filho de Deus, a nossa vida é transformada. Então eu quero convidar você a refletir sobre isso. Qual é a tua identidade? Você já tem a identidade de filha e filho de Deus? Ou você anda em busca da identidade que o mundo pode dar? Porque o mundo é cruel. Se você fracassou no emprego, se você não foi bem numa área da sua vida, o mundo te dá uma identidade de perdedor, de fracassada. Ou quando não dá uma coisa pejorativa em cima daquilo que você pecou e você recebe uma identidade de adúltera, disso, daquilo. Mas Deus tem uma identidade celestial para você. Filha e filho de Deus. E é em cima dessa identidade que nós devemos apoiar todos os nossos sonhos e planos. É nessa identidade que nós devemos nos firmar. Não é o mundo que vem me dizer quem eu sou, mas é Deus que diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Eu quero orar para que você acolha essa identidade. Acolha Jesus no seu coração como seu Senhor e, respectivamente, acolha a identidade de filha e filho de Deus. Deus poderoso, de graça, bondade e misericórdia, eu te peço agora, no nome santo de Jesus Cristo, que cada pessoa que me ouve agora assuma essa identidade, tome posse dessa identidade, para que ela não venha entrar em crises existenciais, de não saber quem ela é e de acolher aquilo que o mundo diz. E o mundo muitas vezes vem dizer que nós somos perdedores, fracassados, que nós somos isso, que nós somos aquilo, coisas que nos levam a nos entristecer
reconhecer e acolher também o sentimento de inferioridade e viver numa vida neurótica, muitas vezes preocupada, uma vida que nos sufoca. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que tu possas derramar bênçãos e graças sobre a vida de cada pessoa que me ouve e que elas tenham a alegria de ouvir essa voz dizendo: você é minha filha amada. Você é meu filho amado, e que assim essas pessoas possam se sentir valorizadas, possam se sentir pessoas de valor e não ficar dando ouvido para que o inimigo diz ou para que o mundo diz, porque o que me importa é aquilo que Deus pensa a meu respeito e aquilo que Ele diz que eu sou. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia maravilhoso. Já deixa o seu like aí no vídeo, deixa um comentário aqui, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar o nosso link, tá bom?